Boa noite, queridos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Para a nossa Escola Paroquial da Fé, volume 15, estamos nos reunindo hoje, neste dia solene para a nossa Santa Mãe Igreja, dia que celebramos Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Eu quero saudar com carinho tantos que já estão em sintonia conosco aí, quem já teve a oportunidade de celebrar conosco a graça da missa que nós tivemos agora às 6h30, até por isso que o padre está meio com voz embargada, que eu estou correndo ainda. Não só eu, como toda a equipe que está aí, mas conseguiu chegar a tempo para nós podermos fazer juntos esta nossa aula. Vamos pedir que Nossa Senhora possa nos acompanhar e nos iluminar, ela que é cheia de graça, possa nos colocar também plenos do Espírito Santo diante do Senhor, para podermos acolher a mensagem divina, meditarmos e conhecermos cada vez mais profundamente esses mistérios que estamos estudando com os olhos da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saúdo-vos a todos que estão aqui junto conosco e invocamos o poder e a proteção da Imaculada Conceição sobre todos nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, gente, hoje nós vamos para a nossa segunda aula introdutória para os mandamentos. Estamos no terceiro módulo dos nossos estudos e dentro do módulo dos estudos nós olhamos em primeiro lugar para a dignidade humana. São os pressupostos para entendermos os mandamentos. E hoje nós vamos estudar a comunhão humana. A dignidade humana, que nós olhamos, até alguém disse assim, nossa, padre, a sua aula antes foi tão corrida, aquela última que nós fizemos, eu disse, então se prepare, que hoje não vai ser diferente. Como o assunto é bastante extenso, nós vamos poder mergulhar nessa aula, mas vamos ter que estar bem atentos para poder preparar assim o início do estudo dos mandamentos que vamos fazer a partir da próxima aula. Então tomem comigo o número 321 do YouCat, na página 180, a comunhão humana. A primeira pergunta que aparece no texto é: um cristão pode ser individualista? Quando nós olhamos para a comunhão, nós vamos olhar hoje, a partir do momento que nós estudamos a dignidade de cada pessoa, também como a nossa construção humana foi feita para sermos uns para os outros. A capacidade de nós sermos próximos uns dos outros. E é o desejo de Deus para todos nós, que possamos nos aproximar. Então é óbvio que um cristão não pode ser individualista. Nós, fundamentalmente pelo amor, nos pertencemos e nos relacionamos uns aos outros. Olha que coisa legal, gente. Nós não nos pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos uns aos outros. E por isso nós nos completamos à medida que nós vamos nos relacionando com aquelas pessoas que estão mais próximo de nós, mas com a realidade do mundo inteiro. É óbvio que a gente vai ter que partir da ideia de que o indivíduo vem antes da sociedade. Número 322, gente. O que é mais importante? O grupo ou a pessoa? Diante de Deus, sempre o ser humano vem em primeiro lugar. É a pessoa. E só depois que pode vir a comunhão. Veja que nós estudamos primeiro a dignidade da pessoa humana. E agora nós vamos estudar a capacidade de qualificar a dignidade quanto mais nós nos completamos. Mas, se a gente tiver que optar primeiro o grupo ou primeiro um indivíduo, sempre a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. O ser humano nunca deve ser um meio para um bem social. Nós nunca podemos usar de um indivíduo para que o social esteja bem. Tanto faz como é que estejam os indivíduos. Isto não funciona. Isto não é cristão. No entanto, tem instituições que são muito queridas para a igreja, e aqui nós lembramos especialmente o Estado
e a família, porque sem elas não tem como a gente proteger o indivíduo. Então, se nós olhamos para a dignidade que cada pessoa humana tem, nós temos estruturas que nós devemos defender em toda e qualquer situação, porque elas existem em função dos indivíduos. E veja com que carinho a igreja coloca a família e o Estado. O Estado aqui não diga o Rio Grande do Sul, mas é toda a estrutura governamental. O Estado é aquele grupo, aquela instituição que tem dever sobre as pessoas que contribuem para o seu funcionamento. É da natureza do cristão caminhar em comunhão. E quem trabalha muito como é que funciona a comunhão humana e como ela pode se tornar de forma mais qualificada é a doutrina social da igreja. Então aqui nós vemos a definição, na página 181, o que é doutrina social da igreja. Trata-se da doutrina da igreja sobre a ordem da convivência social e a obtenção da justiça individual e social. Sublinhem, gente, os seus 4 princípios centrais são a personalidade, o bem comum, a solidariedade e a subsidiariedade. Assim como existe o YouCat, já existe um livro semelhante a esse aqui chamado DoCat, que é um livro compilado para estudar a doutrina social da igreja. Se aqui nós estudamos o catecismo e toda a constituição da igreja, o que nos edifica, mas a igreja tem uma belíssima orientação para toda e qualquer organização social deste mundo, especialmente onde os cristãos estão envolvidos. E a gente chama este trabalho de compêndio da doutrina social da igreja. E assim, se vocês encontrarem o DoCat, podem procurar, porque é da coleção do YouCat, e ele estuda justamente, a partir de perguntas e respostas, todo esse conhecimento que a igreja tem para fazer bem funcionar a sociedade. Então tem muita gente que critica, a igreja tem que ficar lá dentro da igreja, lá na sacristia, lá é o lugar da igreja. Não tem que opinar sobre as coisas deste mundo. A igreja opina sobre tudo aquilo referente à pessoa humana. Então não dá para restringir a experiência de fé apenas para uma gaveta da existência. A fé permeia todo o ser humano. Também as relações de Estado, de propriedade, de governo, entre as pessoas, sociais, civis, tudo aquilo que se refere à pessoa humana e sua dignidade, refere-se àquilo que a igreja acredita. E por isso que a igreja permite-se orientar as pessoas para bem viver. O primeiro princípio que nós vamos estudar também pelo YouCat, desses 4, é o princípio da subsidiariedade. Vejam lá no número 323. Como pode um indivíduo integrar-se na sociedade e desenvolver-se livremente? Acontece quando desenvolvemos a subsidiariedade. O que diz a doutrina social da igreja sobre este princípio? O que o indivíduo consegue realizar por si e pelas suas próprias forças não lhe deve ser subtraído por uma instância superior. Uma instituição superior da sociedade não deve assumir as tarefas de uma inferior, nem roubar-lhe a competência. Ela existe apenas para intervir subsidiariamente, isto é, de forma de assistência, de auxílio, quando o indivíduo ou as pequenas instituições estão sobrecarregados por alguma tarefa. O que uma pessoa pode e deve resolver por conta, ninguém deve intervir. Quando as pessoas precisam de apoio, deve-se organizar instituições ou organizações superiores para defender e assistir aquele que está no inferior. Veja, gente, nunca alguém de baixo tem que estar a serviço do de cima. Mas todo aquele que está por cima deve ajudar quem está por baixo. Isso aqui está no princípio da autoridade da igreja. Quanto maior lhe é a responsabilidade, maior será a cobrança para ti. No caminho de Jesus Cristo, toda autoridade ela só tem sentido na função da capacidade do serviço que uma pessoa tem para executar esta autoridade.
Então, gente, o que uma pessoa pode fazer por conta, ninguém deve lhe tirar este direito. Quando a pessoa não dá conta de viver bem aquilo que ela precisa viver, precisam se criar instituições e organizações que deem conta de apoiar, de assistir, de dar ajuda para aqueles que estão abaixo poderem crescer. Sempre a regra é: quem está acima serve quem está abaixo. E nunca subjuga quem está por baixo. Isso significa dar subsídio, ajudar. O princípio da subsidiariedade que deveria nortear todas as organizações da sociedade. Quanto maior a estrutura, mais ela deve atuar para defender os indivíduos. E nunca colocar os indivíduos a serviço para fazer as estruturas funcionar. Isto é um princípio de servidão, de escravidão, que é justamente aquilo que Deus quis libertar o seu povo. Deus não quer um povo escravo, quer um povo livre. E dentro de uma sociedade livre, quem está acima serve quem está abaixo. Então, gente, estas são as ordens de valores que temos dentro da organização de qualquer relação humana, baseadas na justiça e no amor. O amor, como vocês podem ver no início da página 182, é o maior mandamento social. Porque quando a gente ama, a gente leva em consideração os outros. Nós exigimos justiça não para nós só, mas para todas as pessoas envolvidas. E nós tornamos possível a conversão de maus comportamentos. Às vezes as pessoas perguntam: como é que a gente pode corrigir uma pessoa que está errada? Olha, só pelo amor, gente. Só se a gente conseguir despertar no coração das pessoas o amor, é que as pessoas conseguem se qualificar, se converter, se tornarem melhores. Então, volto a dizer, o 325 deixa bem claro. Em que se baseia a autoridade da sociedade? Cada sociedade está orientada para apoiar e ativar a sua ordem, a sua coesão e o seu desenvolvimento através de uma autoridade legítima, né? E esta autoridade legítima não pode surgir de uma mera presunção, né? A igreja não estipula nenhum tipo de constituição, diz apenas que esta não se deve opor ao bem comum. É importante ter autoridades na sociedade, por quem a gente deve respeito e obediência, mas que eles sempre primem pelo bem comum. Quando atua a autoridade com justiça? Quando sempre trabalha para o bem comum, no 326, e aplica os meios justos para fazer prevalecer o bem comum. O que é esse tal de bem comum, gente? Isso é o segundo conceito básico. Subsidiariedade já estudamos. Bem comum. Vejam lá na definição, na página 182. O bem comum é aquele que é comum a todos. É um bem que faz bem para todos. Talvez vocês podem até desconfiar, mas existe isso nesse mundão capitalista que a gente está vivendo, onde para um ganhar o outro tem que perder? Existe, gente. Existe bem para todos. E o bem comum compreende o conjunto daquelas condições de vida social que permitem às pessoas, às famílias e aos grupos poderem alcançar mais plena e facilmente a sua própria perfeição. Desejar e trabalhar pelo bem comum é oferecer vida digna e qualificada para todas as pessoas envolvidas dentro da organização. Vamos olhar para o Brasil. Quem governa deve governar para o bem de todos os brasileiros. Se trabalhar só para o bem de alguns, ele vai fazer um trabalho de partido, né? Não, quem tem autoridade governe por todos. Quem tem o governo do município de Estrela deve governar pelo bem de todos os munícipes de Estrela, né? E vejam, é bem explicativo no 326. Os cidadãos têm de contar com o Estado que seja um Estado de direito, na qual as regras são vinculativas para todos. Regras de impostos, regras de ordem. Veja, agora nós estamos tendo regras próprias para este período de bandeira vermelha de pandemia. Devem servir para todos.
Existem regras. Por que todo mundo deve servir? Para guardar o bem comum. Ninguém se deve servir de leis arbitrárias e injustas. Olha aqui, que interessante. Quando as leis contradizem a ordem moral natural, a ordem de todos, existe o direito, quer dizer, nós podemos recorrer à justiça humana para pedir que aquilo que está feito de forma arbitrária seja justo, ou em certas situações existe até o dever de resistência. Veja só, isso aqui é grave, gente. Quando alguma coisa não está funcionando corretamente na organização da sociedade, as pessoas têm direito a recorrer à justiça humana, aos tribunais, aos profissionais que vão olhar para a situação e devem fazer prevalecer o que é de bem e justo para todos, ou ainda existe o dever de resistir quando o mal impera sobre uma sociedade no seu governo. Né? Então aqui vocês podem ver assim, quando uma classe defende a questão que não está recebendo salários direitos, ela tem o direito, de acordo com a Constituição brasileira, e também com a orientação da doutrina da Igreja, quando não há justiça na situação, há um dever de resistência. Quer dizer, a gente tem que, de alguma forma, organizar a sociedade para dizer de novo, ó, o que está acontecendo não está legal. Nós tivemos uma retomada dessas atividades de novo no Brasil, agora nos últimos anos, de diversas formas para dizer, queremos justiça. Foram movimentações anticorrupção, por condições dignas de trabalho, por salários mais justos, diversas maneiras a gente vemos essa situação. E isto é digno, gente. Não é indigno fazer greve quando está em vista um bem maior. Esse deve ser o objetivo, e não o objetivo de bagunçar a ordem estabelecida. Isso só se faz quando há uma causa por detrás. Então, gente, vamos para o central do bem comum. Número 327. Como se pode desenvolver o bem comum numa sociedade? Agora vem uma receitinha, gente. O bem comum surge quando os direitos fundamentais da pessoa humana são respeitados. Olha aqui, primeiro conceito. Quando os direitos fundamentais das pessoas são respeitados. E quando ela se pode desenvolver espiritual e religiosamente de forma livre, em paz e com segurança social. Aí acontece o bem comum. No tempo da globalização, também o bem comum deve assumir uma abrangência universal e considerar os direitos e os deveres de toda a humanidade. Vejam com que intensidade o Papa Francisco, fundamentado na doutrina social da Igreja, ele insiste com os governos de todos os países para pensarem nos migrantes. Porque como cristãos nós não podemos só pensar apenas na nossa nação, mas devemos pensar no mundo inteiro, porque somos todos irmãos e irmãs. E lembrar especialmente aquelas nações, os países que estão em menos condições de desenvolvimento ou têm propriamente menos condições naturais para prover pela sua gente. Né? Veja, olha, o indivíduo e a menor das unidades sociais, que é a família, necessitam de proteção e apoio por parte da força superior das instituições do Estado. O Estado deve fazer de tudo para proteger os indivíduos e a família, que é o pequeno núcleo de organização da sociedade, para que eles possam ter todas essas condições para viver dignamente, porque quando isso acontece, tudo funciona. Quando alguém está privado de uma condição básica de vida, começam os conflitos sociais. Toda a base dos conflitos entre a humanidade é porque algum direito está sendo rompido. Claro que vocês podem dizer assim, padre, mas também tem muita ambição em jogo. Tem muita gente que só está querendo mais e mais dinheiro, mas é justamente, eles podem ter mais e mais dinheiro contanto que não tirem o mínimo necessário de cada indivíduo. Só que os conflitos acontecem quando nem todos têm as condições plenas para viver. E o mundo dá condições para isso. Se nós nos organizássemos como humanidade, todas as pessoas deste mundo teriam direito
e condições de uma vida plena, com paz, com justiça, com segurança social e com liberdade. Esse é o nosso sonho. E nós cremos que isso é possível. Deus criou um mundo que nos oportuniza isso. Então, as instituições, a sociedade deve se organizar para isso. Mas também o indivíduo deve contribuir para o bem comum. Vejam lá no 328. Como pode cada pessoa contribuir para o bem comum? Assumindo responsabilidades pelos outros. Basicamente isso, gente. Como tu podes contribuir para o bem comum da sociedade? Para tornar a vida mais bonita? Assuma responsabilidades. Diga assim, pode contar comigo. Tu te envolves em coordenações de bairro, de igreja, associações, conselhos municipais. Tu participas conscientemente de um processo político. Né? Tu te envolves em plebiscitos, como acontece muitas vezes para orientar a sociedade. Assim, se envolvendo, se interessando, procurando a verdade nos fatos, um indivíduo contribui para o bem comum. E só assim funciona. Não dá para dizer sempre, ó, isso o governo tem que fazer, isso os padres têm que fazer, isso as autoridades têm que resolver. Quando uma sociedade não contribui, quando os indivíduos não participam, é impossível, gente. E existe uma satisfação muito grande na alma quando nós nos sentimos contribuindo para o bem comum. E é assim que surge a justiça social na sociedade. Quando é respeitada a dignidade inalienável de cada indivíduo, como diz o 329, surge a justiça social. E a justiça social, ela gera paz. A paz, como cantávamos numa campanha da fraternidade há pouco tempo atrás, é fruto da justiça. A paz não é fruto do medo. Não pode ser fruto de uma coação da força, apenas da intervenção do governo, dos poderes militares e policiais. Aí apenas vai ser uma coação, vai ser uma pressão. A paz verdadeira é fruto da justiça social, é assim que proclama a igreja. E por isso, para a gente precisa entender o princípio básico do número 330. Em que medida as pessoas são iguais perante Deus? Todas as pessoas são iguais perante Deus, visto que têm todas o mesmo Criador, foram todas criadas com uma alma dotada de razão, a imagem do mesmo Deus e têm todos o mesmo Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos todos iguais perante Deus, perante a sua obra, a criação. Todavia, temos desigualdades entre as pessoas, diz o 331. Nem todos se acham nas mesmas condições de vida. Por isto, o amor vem para compensar as carências que os outros têm. Porque Deus te dá a capacidade de amar, para que com os teus dons, com as tuas aptidões, com as tuas habilidades, tu possa ajudar os outros nas suas carências. E eles, por si só, também possam te ajudar à medida que tu te deixas ajudar e eles se solidarizam contigo. E aqui nós já estamos entrando no princípio da solidariedade, que é o quarto princípio da nossa doutrina social da igreja. A solidariedade, a subsidiariedade, a personalidade e o bem comum. A solidariedade vem justamente nos mostrar que nós nos completamos à medida que vivemos no amor de Deus. Em justa distribuição internacional de matérias-primas, de propriedades, de capital, pense nas condições hoje dos países no mundo inteiro. Pense nas condições das pessoas. Nem todo mundo começa a vida de uma condição igual. E para garantir as condições necessárias para uma vida digna, a igreja sempre deve falar, orientar os seus fiéis e até procurar intervenção para ajudar a qualificar e resgatar a dignidade de todos. Isto corresponde inteiramente à vontade de Deus, como também corresponde à vontade de Deus que nós sejamos diferentes nas aptidões. Se eu não tivesse aqui comigo
o Jorge, a Manu, não teríamos transmissão em escola paroquial da fé. Eles têm hoje um talento, uma virtude que eles cultivaram de saber transmitir evangelização também pelas redes sociais, que eles conhecem mais do que o padre. Que bom que temos eles junto conosco. E que bom que a gente possa também ajudá-lo na orientação. Então, nós vamos nos ajudando justamente para criar um bem para todos. Sabendo que a gente deve valorizar quando o outro tem uma aptidão que eu não tenho. Ao mesmo tempo que quando eu descubro algo que eu posso oferecer para a sociedade, que eu possa partilhar. Ser humano significa existir em amor para o outro, enfim, partilhar e possibilitar a vida, assim conclui o número 331. Então, gente, como é que se revela a solidariedade dos cristãos com outras pessoas? No 332 se fala muitas maneiras. As lutas por estruturas sociais justas, batalha por salário digno e também a transmissão da fé é um ato de solidariedade, porque quando a gente transmite a fé em Cristo, nós vamos capacitando as pessoas para o amor. E quem ama, ajuda a ser social. Então, para concluir a parte da solidariedade, vejam o princípio da solidariedade no topo da página 186. É o princípio da doutrina social da igreja que visa a união entre as pessoas e se orienta para uma civilização do amor. Se eu posso dizer, uma das coisas mais bonitas que aconteceu na nossa paróquia Santo Antônio este ano, gente, foram as diversas manifestações de solidariedade com aqueles que passaram pela fome, pela seca, pela enchente, agora os que estão sofrendo pela pandemia, os doentes que estão em casa, diversas outras carências, quem não tinha nem como buscar o pão no tempo em que era proibido até ir para os supermercados. Quantas manifestações surgiram do nosso povo que se coloca a serviço dos outros pelo amor que cultiva no seu coração. Louva a Deus por tantas coisas bonitas que nós vimos. E este é o princípio. Quando nós, como comunidade, fazemos isto, nós ajudamos uma sociedade a funcionar. Eu tive a graça de acolher aqui na casa paroquial praticamente todos os candidatos a prefeito da cidade de Estrela. E quando eu perguntava para eles o que vocês acham que nós podemos contribuir como igreja para melhor fazer funcionar a nossa Estrela, todos eles diziam: padre, vocês fazem muito. Desculpa se a gente não fala toda hora, mas vocês podem ter certeza que a gente enxerga o que vocês, como comunidade católica e outras tantas comunidades cristãs fazem para garantir a dignidade para aqueles que vocês conseguem acompanhar. Vocês é que podem contar com o governo para que vocês possam funcionar cada vez melhor como igreja. Porque a igreja, onde ela atua, existe justiça social, existe dignidade dos cidadãos. É muito bom da gente escutar isto e perceber que as nossas autoridades civis, muitas delas, enxergam o que a igreja faz e às vezes a gente nem se dá conta, porque ela faz com a mão esquerda sem a mão direita precisar ficar sabendo. Mas as pessoas que lutam pelo bem comum percebem que tem que ser assim. E aí, gente, vem um outro conceito importante para nós estudarmos toda a organização moral, né, da conduta humana, que é a lei natural. Vejam lá, logo depois do princípio da solidariedade, tem lá o conceito da lei natural. Logo aqui em cima, ó, gente. Existem em todas as culturas singulares e variadas convergências éticas, expressão de uma mesma natureza humana querida pelo Criador, e que a sabedoria ética da humanidade chama de lei natural. Então, convergências éticas que defendem toda a natureza humana querida e criada por Deus. Então, a lei natural é justamente aquilo que faz a gente sentir: opa, isso aqui é do jeito que Deus quer uma conduta humana. E isso é o princípio para todos. Para todos aqueles que têm fé, sentem: opa, isso aqui, gente, é assim, isso tem que ver. Defender a vida em primeiro lugar. Nunca a morte pode ser defendida, nunca. Isso é antiético, porque só Deus dá vida, só Deus pode tirar. Isso é o princípio da lei natural, talvez o maior deles. E outros tantos que nós vemos, né?
e que estão estreitamente ligados também à lei da antiga aliança, que são os fundamentos dos mandamentos. 334, gente. Que relação existe entre a lei natural e a lei da antiga aliança? A lei da antiga aliança, a Torá, os 10 mandamentos, exprimem verdades que por natureza são compreensíveis pela razão e que depois foram apresentadas e reconhecidas como lei de Deus. O que se tornou lei para fazer o povo se tornar um só, um povo de Deus, depois foi assimilado como a lei de Deus. Então aqui depois nós vamos estudar a lei, mas especialmente no 335 e 336, gostaria de frisar duas frases. É através da lei que conhecemos o que se deve fazer. O 335 diz, no fim das palavras grifadas, né? Mas nós sabemos também que a lei por si só não salva. Como é que Jesus falou da antiga lei? O que Jesus falou dos mandamentos? Não vim revogá-los. Eu não vim dizer que estão errados, mas eu vim completá-los. É o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 17. Então, para prepararmos o nosso estudo da lei, gente, vamos tentar entender assim, é a lei que salva? Por que nós precisamos obedecer uma lei? Quer dizer que se a gente obedecer a lei, nós vamos ser pessoas que vamos nos salvar? Não. A lei nos ajuda a entender o que devemos fazer para estarmos no caminho de Deus. Mas vejam lá, 337, que é um número tão importante como esse antes, que nós frisamos sobre o bem comum. Como nós somos redimidos? Ou em outras palavras, como somos salvos? Nenhuma pessoa se pode redimir a si mesma. Ninguém se salva sozinho, gente. Ninguém. Ninguém de nós vai se tirar do caixão no dia que morrer. Ninguém de nós vai subir sozinho até o céu. Os cristãos creem que são redimidos por Deus, que para tal enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Gente, isso aqui é a essência de fé. Nós precisamos entender isso para entender a nossa postura perante a lei. Redenção, salvação, significa para nós que somos libertados pelo Espírito Santo do poder do pecado. Por que hoje o dia é tão importante, o dia da Imaculada Conceição? Porque nós celebramos a vida da mulher que foi liberta de todo o pecado desde o princípio de sua vida, para acolher o Redentor, que veio para nos revelar o Pai e nos trazer a salvação. E uma vez retirados do âmbito da morte, nós reencontramos uma vida sem fim, uma vida na presença de Deus. Quando é que começa essa vida eterna, afinal, gente? Se não é no nosso batismo. Nós não precisamos morrer para começar a vida eterna. Nós já estamos vivendo a nossa vida eterna. Porque quem já está em Deus vai depois apenas viver plenamente em Deus. Mas viver uma vida eterna é viver em Deus. É viver com Deus. É viver por Deus. Então, quem nos salva? Somente Deus salva quando Ele entra em nossa vida. Quando Ele nos resgata dos tentáculos do pecado, do individualismo que nós estudamos aqui, que é uma grande afronta contra a organização social da humanidade. Do egoísmo. Quando nos consegue separar de tudo aquilo que faz a gente sair do encontro das pessoas. Porque nós fomos feitos para viver em comunhão como Deus é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele momento que Deus começa a agir na minha vida, eu começo a ser salvo. E através do envio do seu Filho Jesus Cristo, Deus Pai nos salvará pela sua morte e ressurreição. E viver a lei, gente. Vamos ver lá no número 338. Viver a lei é uma resposta que nós damos. A graça que nós recebemos de Deus por podermos viver nele.
Viver com Deus é um presente que Deus nos dá. Não é que nós conquistamos. Isso aqui é um conceito difícil para a gente, porque nós achamos que nós temos que conquistar a nossa salvação. E quando a gente lê que alguém não está se esforçando e chega, a gente fica até preocupado, como é que esse vai se salvar? Isso depende de Deus, só Deus salva. Só Deus salva. E Deus, nós vamos ver, Ele atua na nossa vida por graça. 338. Por graça entende-se a dedicação livre e amorosa de Deus a nós. Deus, na sua bondade, vem nos ajudar, vem nos dar a sua força vital. E pela cruz e ressurreição, Deus dedicou-se totalmente a nós, comunicando-se a nós na graça. A graça é tudo que Deus nos concede sem que minimamente o mereçamos. Por quem Deus morreu e ressuscitou? Não foi só pelos bonzinhos, gente. Foi por todos. E aqui nós entendemos o conceito de justificação que está lá de novo à esquerda, vejam lá. É o conceito central da doutrina sobre a graça, que significa a restituição da correta relação entre Deus e o ser humano. Porque só Jesus Cristo reativou esta correta relação, a justiça. Apenas nos podemos apresentar diante de Deus quando somos justificados por Cristo. Deus, pela sua graça, nos torna justos diante de Deus. Pela sua morte e ressurreição, Jesus comprou o que nos torna justos para podermos viver aquilo que Deus oferece para nós. Isto aqui é belíssimo, gente. É profundo. Pensarmos que o que Jesus conquistou por nós, para que nós possamos viver uma vida diferente também neste mundo. Nós aqui, como cristãos, reproduzimos a justiça que nós recebemos de Deus. Nós não fazemos o bem porque as pessoas merecem o nosso bem. Porque nós também não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos que Jesus morresse e ressuscitasse por nós. Ele fez por amor a toda a humanidade. E por isso a nossa postura de cristãos perante a sociedade é uma postura de graça. De nos colocarmos a serviço deste jeito de viver na sociedade. Como Jesus fez por nós, eu faço perante o mundo. É uma dinâmica bem fácil de entender, gente. O que faz a graça de Deus em nós? Insere-nos na vida interior de Deus e capacita-nos para viver no amor de Deus e atuar a partir desse amor. Tocados pela graça, nós somos capazes de sermos sinais de um mundo transformado neste mundo. E não adianta, tu vais querer fazer por tua competência, tu vais encontrar grandes problemas. Agora, com a graça de Deus, permitindo que a graça de Deus atue em ti, tu vais estar capacitado para viver o amor que vai gerar justiça, que vai gerar dignidade, que vai ser capaz de reivindicar os direitos que não estão sendo preservados, que faz você viver uma solidariedade com aqueles que estão carentes. O amor de Deus vai fazer você ser capaz de lutar pelo bem comum e não apenas pelo teu bem. Só a graça, o amor de Deus. E assim, gente, vamos entender bem, a graça de Deus não força ninguém, é o que diz o 340. A graça, ela vem para nos apoiar, mas ela conta com a nossa liberdade. Deus só vai atuar com o seu poder dentro de ti se tiver a tua permissão e também a tua contribuição. E aí vem o teu jogo. Deus não tem como atuar se tu não entra no jogo também. Então, recapitulando, 341 e 342, gente. Pode alguém merecer o céu com boas obras? Não. Só vamos merecer o céu se Deus nos salvar por intermédio do seu Filho Jesus Cristo.
E claro, ele contando com a colaboração do ser humano. Nós colaboramos com a ação salvífica de Deus em Jesus Cristo. E colaborar significa ajudar a transformar o mundo e torná-lo do jeito que Deus quer. Por isso, devemos ser todos santos? Sim. O sentido da nossa vida está em unirmos a Deus em amor e corresponder aos seus sonhos. É belíssimo isso aqui, gente. Porque tendo por base estes princípios, a dignidade inalienável de cada ser humano, e como Deus nos move a participarmos da comunhão humana, Ele faz de tudo para nos tirar do individualismo e nos mover a contribuir com o mundo, assumindo responsabilidades, atuando para viver num mundo justo, permitindo-nos incomodar para isto. Gente, não quer te incomodar na tua vida? Não opine, não pense, não seja ninguém. Seja uma pessoa que não faça nada. Tu não vais te incomodar, mas também não vais te salvar. Porque para a salvação é preciso que Deus atue e que exista um comportamento humano que acompanhe a bondade de Deus que vem atuar em nós. Contribua, participe. Deus espera, corresponda aos sonhos de Deus contigo. Ele espera isso de ti. E por isto que nós obedecemos a lei. Esta lei que nós vamos estudar com muito carinho a partir do próximo encontro. Porque a lei faz a gente entender como é que Deus sonhou a organização social deste mundo. Esta lei veio dada, revelada no Antigo Testamento. E que Jesus, o Filho de Deus, disse: não vou revogar nada, nem um pinguinho no i desta lei. Mas vou completá-la colocando um princípio nela, que é fazer tudo com amor. Para completar o nosso estudo de hoje, então, gente, nós vamos olhar para a questão da igreja perante esta comunhão humana. Como nos ajuda a igreja a ter uma vida boa e responsável? Recebemos da igreja a fé, cultivamos os sacramentos, recebemos a Eucaristia, e é na igreja que a gente cultiva esse amor de Deus que quer se espalhar na humanidade. Fora da igreja, não se pode ser cristão. Existem comunidades também doentes, gente, é verdade. Né? E às vezes as comunidades não conseguem ser um sinal da presença de Deus, mas isso não é culpa da comunidade da igreja, mas provavelmente culpa dos indivíduos que estão lá dentro e não estão cultivando o espírito adequado para aquele espaço. Mas a igreja, ela é o espaço onde a gente cultiva o amor de Deus, que a gente faz acontecer numa vida boa e responsável com os demais. Por isso que a igreja intervém em questões éticas e assuntos de vida pessoal. A igreja sempre vai intervir. Nós vivemos num tempo hoje, gente, em que as pessoas muitas vezes estão jogando contra a participação da igreja na sociedade. Nós temos um Papa hoje que é um testemunho de como a igreja se envolve com tudo aquilo que tem a ver com o ser humano. O que acontece? Existem forças muito obscuras neste mundo que fazem o quê? Fazem de tudo para diminuir a figura do Papa, inclusive diante da igreja. Gente, eu já vi o cúmulo de cristãos dizendo que o Papa é comunista. Um Papa que viveu seus 84 anos de vida a serviço da igreja, a serviço do bem comum, vivendo com solidariedade, subsidiariedade, respeitando a dignidade das pessoas, lutando pelo bem das pessoas em todos os lugares. Isso é comunismo? Ou isso é cristianismo? Para diminuir o que o Papa faz, o envolvimento que ele sugere e pede para os cristãos. Não existe cristianismo sem envolver-se com a sociedade. Tem forças que querem governar este mundo sem ação divina que estão questionando essa postura, tanto do Papa como de tantas outras autoridades religiosas. O desejo de quem serve a Deus é construir o reino de Deus, não os reinos deste mundo. Então não deixem ninguém falar mal do Papa e da Igreja
quando a igreja se envolve com aquilo que é da igreja, o que diz respeito à dignidade da pessoa humana. A igreja não está só responsável em rezar. Na reza é que a gente encontra toda a força para ser agentes transformadores da sociedade. O que nós estamos estudando aqui, gente, é o que mais nós estamos apanhando como igreja dentro da sociedade. Mas nós não podemos nos eximir daquilo que é dever de fé. O que é humanamente justo não pode ser cristamente falso. E então, para fazermos uma bonita participação dentro da igreja, o que a gente tem que fazer minimamente, gente? Aqui eu perguntei dias atrás para o nosso apostolado de oração, acho que tinha 2 pessoas que ainda sabiam. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Quer dizer, os mínimos preceitos para a gente fazer uma boa participação dentro da igreja da qual a gente faz parte. Primeiro, participar da Eucaristia aos domingos e festas de guarda. Quer dizer, minimamente ser cristão significa participar da missa dominical e das missas de grandes festas. Renunciar a trabalhos e outras atividades que firam a natureza do dia santo. Que a gente possa guardar o Natal do Senhor, eu vou celebrar com o Senhor. Não tem outra coisa mais importante que estar com o Senhor no dia do seu Natal. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Por quê? Para acolher a misericórdia de Deus. Porque aí Deus vai te capacitar por amor. Quando a gente é perdoado, a gente também se torna bons perdoadores. Quanto menos a gente acha que precisa do perdão, quanto menos a gente procura o perdão de Deus, mais dificuldade a gente também tem de perdoar quem cai. 3. Comungar pelo menos na Páscoa. 4. Guardar abstinências e jejuar, especialmente quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. 5. Prover as necessidades materiais da igreja. Aqui vem a participação com o dízimo, com as coletas. Eu, com aquilo que entra do trabalho que eu tenho remunerado, eu pego uma parte disto e eu partilho com a comunidade para prover os bens materiais e as funções que a igreja tem. Isto é dever de um cristão para ser cristão, para pertencer à igreja. Para que servem os preceitos da igreja? São exigências mínimas, né? E que nos mostram também que para ser cristão a gente precisa de um esforço moral. Não existe cristão sem esforço, gente. É luta, é batalha. E aqui para completar então o nosso estudo hoje, o número 147, 347, 348 fala da vida dupla. Por que motivo a dupla moral é uma acusação tão pesada contra os cristãos? Porque não cabe a um cristão viver uma vida dupla. O que a gente prega, a gente vive. O que mais derruba o cristianismo é quando nos apontam o dedo que a gente não vive aquilo que a gente prega. Nós precisamos viver o que pregamos porque nós somos chamados por Deus a ser sal da terra e luz do mundo. Então, quando nós temos uma dupla moral, uma coisa a gente é dentro da igreja, mas quando eu saio da igreja, quando eu fico distante desses grupos de igreja, ou estou envolvido com outros grupos que não tem nada a ver com fé, o meu comportamento é completamente outro. Isto fere profundamente a fé do cristão. Veja o conceito, dupla moral. É uma moral publicamente exposta ou simplesmente vivida no cotidiano reservada, que consiste em 2 medidas. Por um lado, a pessoa da dupla moral defende aberto ou privadamente metas e valores que ela, por outro lado, não pratica. Ser cristão é acolher o amor de Deus e testemunhar este amor. Temos que ser testemunhas. E aí vem o conceito que vai nos ajudar a entrar no estudo dos mandamentos. Mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Foi o que um jovem um dia perguntou a Jesus, porque via em Jesus o testemunho de fé que apareceu diante dele até hoje na humanidade. O que eu faço para ter uma vida como o Senhor tem? Para ter a vida eterna que o Senhor anuncia? Jesus diz, se quiseres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E acrescenta, vem e segue. Ser cristão é mais que ter uma vida correta presa a mandamentos.
Ser cristão é ter uma relação viva com Jesus. Um cristão une-se profunda e pessoalmente com seu Senhor e faz-se com Ele ao caminho que leva à verdadeira vida. Nós vamos estudar os mandamentos, entendendo nos mandamentos não uma opressão que Deus nos deu e que se a gente pisar fora, a gente está fora do céu. Nós vamos entender agora o estudo dos mandamentos a partir da próxima aula como um caminho para a gente responder este amor que Deus manifesta para nós e que eu tenho certeza que todos vocês sentem. Porque se não sentissem, não estariam fazendo esta aula. Não estariam desejando procurar os sacramentos. Não estariam vinculados à igreja. Isto só acontece quando alguém já se deixou tocar pelo amor de Deus. E aí a gente precisa entender o que eu quero afirmar com Søren Kierkegaard, que é um grande pensador cristão e filósofo, que nos dá o último pensamento da página 192. Cristo não quer admiradores. Cristo quer seguidores. A satisfação de Deus é ver e conquistar corações que batalhem pelos mesmos princípios, que defendam a mesma vida digna para todos e construam sociedades permeadas pelos valores do reino de Deus. Gente, é isso aí a nossa aula de hoje. Vamos ver as perguntas que pintaram aí. Deixa eu ver se pintou alguma coisa. Ó, bem a chamada. Gente, não esqueçam de dar o presente, a participação de vocês, né? Para que a gente possa continuar completando. Na próxima aula já quero transmitir, né? Com tudo aquilo que vocês colocaram já no segundo módulo, para ver quem está ok nas suas presenças também na nossa aula. Vamos ver aqui, participação da Denise. Como a justiça social se relaciona com a justiça bíblica? Tá lá, né, Denise? Deixa eu só procurar um número aqui que nós estudamos isso aí. Que relação existe entre a lei natural e a lei da antiga aliança? 334. Tá ali a resposta. Né? Aquelas leis, né, que a Bíblia estendeu são leis que garantem justiça social. Quem obedece à lei bíblica, também na condução da sua vida vai construir leis sociais. E as próprias leis sociais, elas seguem os princípios da lei natural que devem defender a lei para todos. E quando tem leis que são criadas pelos homens, mas fogem dos princípios da lei natural e da lei bíblica, são leis que nós não precisamos respeitar como cristãos. Quem mais participou? Luciano Birk. Falando em leis, por que tem comunidade na mesma paróquia que tem uma diferença em cobrar o dízimo dos idosos? Né? Gente, Luciano, aqui tem um termo que eu até gostaria de corrigir, né? A gente chama de cobrar o dízimo porque a gente sabe que anualmente existe uma organização que as comunidades, especialmente as diretorias, aqui no centro acontece na secretaria, que solicitam a participação do dízimo dos cristãos. Mas nós não cobramos o dízimo. Na verdade, as pessoas contribuem com o seu dízimo. O dízimo é aquela porcentagem daquilo que eu recebo e que eu recebo pelo meu serviço e do qual eu retiro uma pequena parte, pelo menos uma pequena parte, para contribuir com a obra da salvação e a manutenção da igreja que nos une no caminho de Deus. Então, o dízimo nós devemos partilhar toda vez que nós recebemos, né? Antigamente, aqui na nossa região aqui de Estrela, as pessoas só pagavam o dízimo até os 70 anos. Por quê? Porque não tinham aposentadoria. A aposentadoria é uma lei que garante dignidade para os nossos idosos e que foi criada aqui no governo do Brasil há pouco tempo, há poucos anos. E desde então, desde que todos recebem até o fim da vida, a igreja também solicita a contribuição até o fim da vida. Contribui quem recebe. Quem não está recebendo precisa receber a contribuição da comunidade. Por isso que a comunidade muitas vezes tem que estender a mão a quem não recebe nenhum salário, né? E a orientação deveria ser esta. Mas tem gente que ainda está amarrado naquela ideia de ser sócio. Ah, eu contribuí, eu já tenho direito, então agora não preciso mais ajudar. Não entendeu o princípio do dízimo. O dízimo é, enquanto eu recebo, eu também partilho.
Maristela Möschbecher pergunta: como pertencemos à mesma diocese, seria mais que justo que os dízimos fossem iguais em todas as comunidades? Ou não, né, Maristela? O mais justo seria que todos pudessem contribuir a partir do que recebem. Tem gente que recebe um salário mínimo, deveria precisar contribuir menos do que quem recebe 10 salários mínimos. E temos estes casos, né? Então a justiça social está neste ponto, que cada um pudesse contribuir de acordo com as suas possibilidades. Veja o que seria hoje a contribuição aqui na nossa paróquia. Nós calculamos o que seria a anuidade, seria para cada pessoa adulta R$10 por ano, por mês, para a caminhada da comunidade. Se alguém recebe um salário mínimo por mês, mil e poucos reais, seria um pouco menos que 1%. O dízimo bíblico fala em 10%. A igreja paroquial aqui pede uma contribuição anual de pelo menos tanto. E claro, em outras tantas ocasiões a igreja pede contribuição em campanhas para as vocações, para as missões, para o sustento de tantas outras obras, na caridade, na doação de roupas, de alimentos, né? Isso tudo acontece, tudo é da maneira como é o coração das pessoas. Agora, que tem gente que não bota coração na hora que partilha com a igreja, tem gente, e por isso tem tanta dificuldade em entender essa dinâmica. A gente poderia contribuir muito mais, de acordo com as possibilidades. Quem descobriu isso se sente muito feliz em poder partilhar com quem mais precisa, né? Descubra a alegria de partilhar do que tu tens. O dízimo, sem dúvida, deveria contar com a participação de todos, mas o ideal seria que cada um pudesse contribuir a partir daquilo que mais tem, ou a partir daquilo, quem tem mais contribui mais, quem tem menos contribui menos. A não contribuição depois de aposentar não foi bem explicada, pois só se fez acumular dívidas e dor de cabeça nas horas de maior fragilidade em certas situações. Como acontece a questão da ideia da cobrança, Maristela, né, as pessoas não entendem essa dinâmica. Porque assim, enquanto eu recebo salário, mesmo como aposentado, eu não estou trabalhando, mas eu recebo um salário do governo para poder manter a minha vida digna. Deste salário que eu recebo, eu pego uma pequena porcentagem e partilho com a comunidade. Este é o princípio, né? Quando os aposentados não recebiam, como é que vai contribuir alguém que nem tem, nem ganha? Só partilha quem ganha. Agora, enquanto está ganhando, partilha. Por isso que o princípio é para todos, né, neste momento. Eu sei que isso é um conflito bem particular da nossa paróquia aqui, ou da nossa região aqui, porque não é só aqui, em outros municípios aqui da região, que tinham esse princípio, antigamente, de ajudar até os 60, até os 70 anos, as pessoas hoje custam a entender de que podem partilhar uma vida inteira com a igreja, porque recebem também uma vida inteira do governo, né? Não é uma compreensão difícil, né, Maristela? É a questão de a gente entender. Enquanto eu recebo, eu partilho. Se eu não recebo, aí eu preciso da ajuda. E aí é dever da igreja estender a mão. Como ela procura estender tantas e tantas vezes também, especialmente pelas organizações da nossa pastoral social, da igreja em tantos recantos. Então, gente, acho que basicamente os princípios que nós estudamos hoje nos preparam para podermos finalmente começar o nosso estudo dos 10 mandamentos da lei de Deus. Conto com vocês na nossa próxima aula, terça que vem, dia 15, nessa nossa mesma sala, que graças a Deus vai continuando a crescer e acolhendo cada vez mais gente que se interessa pelas coisas do Senhor. Um grande abraço e que pela intercessão de Maria Imaculada, o Senhor vos proteja, vos ilumine, vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.